Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos examinar mais alguns usos do ablativo, o ablativo absoluto, o locativo, e eu vou orientá-los lá no fim a respeito de um exercício de tradução. Vamos lá. Muito bem, em relação aos usos do ablativo, eu reproduzi aqui um quadro já usado em aula, então não vou me deter muito sobre ele. Basta que você se lembre que é aquele quadro em que eu dividi os usos do ablativo conforme essas três entradas aqui. O chamado ablativo verdadeiro, que é aquele que indica origem, como por exemplo, e templo, né, a partir do templo. O ablativo locativo e o instrumental de acompanhamento. Aqui no verdadeiro, né, aquele que indica origem, ainda tem mais esse exemplo. Filius est intelligentior patre. O filho é mais inteligente do que o pai. Patre é um ablativo que indica o ponto de partida da comparação. Por isso pode ser qualificado como um ablativo de origem aqui, ou de separação, ou ponto de partida. O exemplo que é acrescentado aqui já é de um ablativo de origem propriamente, como neste caso, veja, natus genere nobile, nascido de nobre estirpe, de nobre família. Então, é um ablativo que indica a origem aqui sob essa entrada. O ablativo locativo, nenhuma novidade. Pode ser a localização no espaço, como aqui, in templo, ou a localização no tempo, como aqui, illo tempore. Já o ablativo instrumental, ou de acompanhamento, ou de companhia, pode ser aquele ablativo que acompanha um substantivo, como aqui, vir summa virtute, homem da mais alta bravura. Pode ser um ablativo que acompanha um verbo, uma ação, né, não mais um nome, mas uma ação, como aqui, pugnis me verberat, me bate com os punhos. Então aqui é aquele tipo de ablativo que a gente chama normalmente de instrumento, ablativo de instrumento. Esse ablativo pode acompanhar também a ação, como neste exemplo aqui, olha, pervenit cum magna calamitate. Pode ser com essa preposição, com às vezes é sem, né? Então, pervenit, chegou com grande calamidade, com grande desgraça. Então, é uma circunstância, né, um ablativo que acompanha a ação do verbo. É aquilo que acontece juntamente a esta ação. Um exemplo parecido com este, mas com um sentido ligeiramente diferente, é o de baixo. Verres pervenit summa celeritate. Verres chegou com extrema velocidade, com extrema rapidez. Então aqui é um ablativo que acompanha a ação, indicando o modo dessa ação. Então é um ablativo modal. O ablativo também pode aparecer porque o verbo se constrói com ablativo, seja em razão da regência do verbo, como aqui. Utor his verbis. Eu uso, eu me valho destas palavras. O ablativo também pode ser usado para intensificar uma qualidade, como aqui. Verres multo turpior est. Verres é muito mais torpe. O adjetivo já está num grau comparativo, ou seja, ele já é um grau acima do normal aqui. Colocado ao lado deste ablativo, ele se torna ainda mais intenso. A qualidade dele se torna ainda mais intensa. Então, multo aqui é um ablativo que exprime a intensidade em que algo é tomado. Nesse caso aqui, a qualidade torpe. Então, muito mais torpe. Algo parecido acontece nesse exemplo de baixo. Sol multis partibus maior est quam terra. Existe um adjetivo aqui, maior, que por sinal também é um comparativo. Né? Maior, é um comparativo de magnus. Qualificado ou intensificado por esta construção ablativa que intensifica a natureza dessa qualidade. Ou seja, o Sol é maior do que a Terra em muitas partes, ou ele é em muitas partes maior. No último exemplo, assim como neste daqui acrescentado em outra cor, eu tenho um outro caso que você pode colocar sob esta chave do ablativo instrumental de acompanhamento, como propriamente um ablativo de causa, né? É a novidade aqui acrescentada. Timore hoc fecit. Então, alguém, né, fulano, fez isto por temor, por medo. Então, é uma maneira de indicar a causa no latim é usando um ablativo. Está aqui mais um exemplo para completar o quadro de vocês. O uso extremamente importante do ablativo é
o chamado ablativo é encontrado, né, num chamado ablativo absoluto, né, que funciona da seguinte maneira. Normalmente há um nome, né, um substantivo nesse caso, e um particípio. Né, aqui um particípio passado, impulsis, aqui um particípio presente, regnante, né, e ambos no ablativo. Então, o nome e o particípio, ambos no ablativo. E a continuação numa frase qualquer, né, a continuação do período. Então, veja só o primeiro exemplo. Aqui eu dividi esses primeiros dois exemplos com verbos em geral. Nesse caso aqui, os verbos para os quais eu chamo a atenção são os verbos que dão origem a esses particípios. Então, aqui, regnante, né, de regno, regnare, que é reinar, governar. Pulsis é de pelo, né, pellere, que é impelir, repelir, é expulsar. Então, com estes verbos é possível usar particípios, porque estes verbos têm particípios e esses particípios estão aqui. Então, vamos primeiro traduzir e depois analisar. Veja, tarquinio também é ablativo e rostibus também é ablativo. Tarquinio regnante, Pythagoras in Italiam venit. Eu vou traduzir de uma maneira, depois eu vou dizer outras maneiras pelas quais você pode traduzir. Veja, estando Tarquínio a reinar, Pitágora veio para a Itália. Pitágoras chegou à Itália. Então, reinando Tarquínio, durante o reinado de Tarquínio, quando Tarquínio reinava, todas essas são maneiras de traduzir essa expressão. Literalmente, reinando Tarquínio, vírgula, Pitágoras chegou à Itália. Essas outras maneiras de traduzir, né, quando Tarquínio quando Tarquínio reinava, sob o reinado de Tarquínio, são maneiras alternativas que você pode examinar dando uma estudada no ablativo absoluto lá no Reading Latin ou no Aprendendo Latim. Mas são todas elas maneiras de traduzir expressões circunstanciais. E podem ser circunstâncias de tempo, como aqui, quando Tarquínio reinava, como podem ser circunstâncias causais ou concessivas, ou, enfim, circunstâncias adverbiais variadas. Aqui cabe bem a circunstância temporal. Exemplos haverá, noutras ocasiões, de circunstâncias concessivas, de circunstâncias condicionais, né? Se Tarquínio reinar, por exemplo. Não é o caso aqui. Então essas são maneiras de traduzir. No exemplo de baixo, Rostibus pulsis Caesar in fines aeduorum pervenit. Então, repelidos os inimigos, vírgula, César chegou in fines, né, às terras, né, aos territórios dos Éduos, né, do povo Éduo, dos Éduos. Então, essa primeira parte aqui do período, você pode traduzir dessa forma, mais literal, repelidos os inimigos, e daí o resto, César chegou ao território ou às terras dos Éduos. Mas você pode também considerar outras possibilidades de tradução, né, alternativas, como depois de expulsar os inimigos, uma vez que expulsou os inimigos, ou depois da expulsão dos inimigos. Existem formas variadas, como eu disse aqui no exemplo de cima, de traduzir uma construção como essa, que a gente chama de ablativo absoluto. Daqui a pouco eu vou explicar por que ela se chama assim. Ora, se isto acontece com os verbos em geral, suponha que você queira fazer uma construção parecida, só que com o verbo ser. Bom, você deve se lembrar, lá no começo, o que eu disse. Esses verbos admitem a construção com particípios. Ou seja, eu pego um verbo como pelo, pellere, e eu tenho o particípio pulsus, que se origina do verbo. A mesma coisa para o verbo regno, regnare, que dá origem ao particípio regnans, regnantes. Já o verbo ser, você vai perceber, não constrói, não dá origem a particípios, né, a particípio presente ou a particípio passado. Então, nesse caso, como fazer uma construção com o verbo ser? De maneira muito simples, bastando omitir o verbo, né, basta omitir o verbo,
que seria encontrado aqui, por isso eu coloquei um espaço vazio, e manter aquilo que se construiria com o verbo. Por exemplo, aqui, olha, Cicerone consule Catilina coniurationem fecit. Como é o verbo ser, em português nós podemos dizer sendo. Então, sendo Cícero cônsul, vírgula, Catilina fez uma conjuração. Esse sendo que eu uso em português não tem correspondente exato e direto no latim. Então aqui a gente não usa nada, a gente apenas usa o que seria o sujeito dessa forma e o que seria o predicativo do sujeito dessa forma. O sujeito está aqui, Cicerone, e o predicativo do sujeito está aqui, consule. Então, sendo Cícero cônsul, tal coisa aconteceu. Novamente, assim como lá em cima, você pode ter formas alternativas de traduzir, como, por exemplo, quando Cícero foi cônsul, durante o consulado de Cícero, e formas assemelhadas, todas elas corretas como tradução desse ablativo absoluto. Coloquei outros exemplos aqui para você perceber como pode ser usado. Veja, aqui eu faço uma correção, verge praetore, te praetore, me amico, metelo et afranio consulibus, né, e assim por diante. Repare que em todos esses casos eu não tenho um verbo que esteja num ablativo, como aqui em cima. Aqui eu tenho pulsis, que é um particípio, e aqui eu tenho regnante, que é um particípio de um verbo, particípio presente. Já aqui embaixo não, eu tenho apenas o que seria um sujeito, verge, te, me e metelo et afranio, e o que seria um predicativo desse sujeito, praetore, praetore, amico e consulibus. Em todos esses casos, é possível usar, ainda assim, a construção de ablativo absoluto. Agora vamos dar uma olhada no que significa ser um ablativo absoluto e por que se chama assim. Bom, para que a gente possa entender isso, eu coloquei essas 3 frases aqui e separei a primeira das 2 últimas. Vamos primeiro traduzir e depois a gente analisa. A primeira delas, Caesar convocatis militibus silentium fieri iusit. Então, César iusit mandou, silentium fieri, mandou fazer-se silêncio, né? Mandou que se fizesse silêncio. Convocatis militibus, aqui é um particípio passado, convocatis, e militibus é o ablativo de miles militis. Ambos, o convocatis e o militibus, estão no ablativo. Então, César fez isto daqui, tendo sido convocados os soldados. Então, César, vírgula, convocados os soldados, vírgula, mandou fazer silêncio. Ou César, vírgula, depois de convocados os soldados, depois da convocação dos soldados, vírgula, mandou fazer silêncio. Então aqui nós temos uma construção de ablativo absoluto segundo a receita da lousa anterior. Porque eu tenho um particípio aqui do verbo convoco, convocare, convocar, e o nome, né, o substantivo, nesse caso, militibus, ambos no ablativo. Bom, antes da gente proceder para a leitura dos outros, reparem que se eu tiver que fazer uma análise apenas desse trecho, convocatis militibus, se eu tenho aqui um verbo, convocatis, e tenho aqui um nome, e se eu pergunto qual é a função sintática desse nome, militibus, em relação ao convocatis, pensa no português. Convocados os soldados, ou tendo sido convocados os soldados. Eu pergunto, quem que foi convocado? Os soldados. Então, os soldados representam o quê? O sujeito de convocatis. Soldados, militibus, é a expressão do sujeito da forma participial passiva convocatis. Certo? Da mesma forma que no exemplo da lousa anterior, Tarquínio era o sujeito da forma ativa regnante. E da mesma forma que Hostibus era o sujeito da forma passiva pulsis. Bom, vamos dar uma olhada nos outros 2 exemplos aqui. Caesar cohortatus milites signum pugnae dedit. Então, César deu o sinal do combate. Deu o sinal de combate.
né, de batalha. Só que ele fez isso cohortatus milites. Veja a terminação, us. Não é is, nem é outra, é us. Por quê? Porque se refere a um nominativo masculino singular, que é Caesar. Você veja no dicionário o verbo cohortor, cohortare, que é um verbo depoente de primeira conjugação, como miror, mirare, como minor, minare. Então aqui você tem o particípio desse verbo, como você já sabe usar. Você se lembra daqueles vários exemplos que nós encontramos ao longo das aulas, que você pode, por exemplo, aqui traduzir César, tendo exortado os soldados, deu o sinal da batalha. Ou seja, tendo exortado. Vocês se lembram disso. Não é um particípio que tem por sujeito, ou que tem por praticante da ação, Caesar. Então repare que eu coloquei os dois na mesma cor aqui. Os dois se referem, ou os dois se referem um ao outro, ou melhor dizendo, cohortatus tem por sujeito Caesar. Né? No exemplo de baixo, Caesar milites convocatus confirmavit. Então, César reanimou, né, animou, entusiasmou os soldados convocados. Os soldados convocados. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo a gente tem formas do verbo em particípio. Só que aqui em cima é o particípio de um depoente, que tem um sujeito, que é Caesar. César, tendo exortado os soldados, deu o sinal da batalha. Aqui embaixo é o particípio de convocare, o mesmo que apareceu ali em cima, convocatis. Só que aqui convocatus está junto com milites, que é o objeto do verbo principal. Reparem no que eu estou dizendo. Convocatus é um particípio que está junto com o objeto do verbo principal. Então eu posso dizer que ele é um particípio que está junto com algo da oração principal. Do mesmo jeito aqui, cohortatus é um particípio de um verbo depoente. E eu posso dizer que ele está junto com o sujeito do verbo principal, que eu grifei aqui também para você, como aqui embaixo. Então eu tenho o sujeito de dedit, que é Caesar, e junto com o sujeito de dedit está cohortatus. Então nestes exemplos que estão em azul, os particípios estão junto com alguma coisa da oração principal. Então eu tenho aqui cohortatus, que está junto com Caesar, e Caesar é sujeito de dedit. E convocatus está junto com milites, e milites é objeto de confirmavit. Veja, nesses casos eu tenho o chamado particípio conjunto, que não é nenhuma novidade, vocês já conhecem. Já no caso aqui de cima, não é possível dizer o mesmo, porque convocatis está junto com militibus. Percebem? Só que militibus não é nem sujeito de iusit, nem objeto de iusit. O sujeito de iusit é Caesar. E o objeto de iusit é uma oração infinitiva, silentium fieri. De tal maneira que militibus é um ablativo que não cumpre uma função sintática no interior da oração Caesar silentium fieri iusit. Como ele não cumpre uma função sintática dentro desta oração que está em branco, Caesar silentium fieri iusit, eu não posso dizer que ele está junto com algo que esteja na oração principal. Então, se o particípio não está junto com algo que está na oração principal, e essa construção está em ablativo, então este é um ablativo que está separado do resto. Se ele está separado do resto, uma palavra para isso é absoluto, que é derivado do latim absoluo, né, que é solto, separado. Então, por essa razão, essa construção em ablativo, né, por não fazer parte, por não estar construída diretamente nem com o sujeito, nem com os objetos, nem diretamente com o verbo da oração principal, é chamada de ablativo absoluto. Certo? Então está aqui a razão do nome. Vocês podem ler um pouco mais sobre isso no material, no Reading Latin. Muito bem, gente. Mais um tema para essa aula, antes que ela fique longa demais, é o uso do locativo,
que é uma construção que vocês já conhecem de algumas palavras e eu apenas coloquei aqui num quadro organizado. Então, veja só o que acontece. Quando você indica a origem de alguma coisa, você indica com o ablativo. É tudo isso que a gente viu até agora, o ablativo de origem. Por exemplo, na primeira declinação você diz Roma, né? A partir de Roma. Ou domo, de casa, ou Cartagine, né? De Cartago. Eu coloquei especificamente aqui essas palavras para exemplificar nomes de cidades, nomes de ilhas, ou a palavra domus. Para indicar, nesse caso aqui, só voltando, neste caso a gente usa apenas a própria palavra sem nenhuma preposição. Para a indicação da direção, né, a direção do movimento, você usa o acusativo. Então, Romam para Roma, ou Domum para casa, ou Cartaginem para Cartago. Já o locativo, né, vocês já conhecem o locativo da primeira declinação, que é igual ao genitivo, a terminação é igual ao genitivo, então Romai em Roma, ou na segunda declinação, cuja terminação também é igual ao genitivo, domi. Já se a palavra for de terceira declinação, como é que você faz o locativo? Está aqui o ponto novo da aula. Você usa uma forma que termina do mesmo jeito que o dativo, né? Às vezes você pode encontrar, a bem da verdade, uma terminação aqui como se fosse ablativo. Mas essa terminação em i também é correta para terceira declinação. Em Cartago. Então eu coloquei aqui palavras que são usadas no singular. Se forem palavras que só são usadas no plural, por exemplo, Atenae, Atenarum, Philippi, Philipporum, Trales, Trallium, são respectivamente palavras que indicam nomes de lugar da primeira, segunda e terceira declinação. Então, Atenes, Philippis e Tralibus. Ou seja, você usa para o locativo as mesmas terminações que você usaria para o dativo e ablativo plural dessas palavras. Lembrando, isso é como fazer a indicação de lugar para nomes de cidade, nomes de ilhas, né, ilhas pequenas, e a palavra domus. Né? Também para a palavra jus, né, campo, né, como você pode dar uma olhada no Reading Latin para saber um pouco mais. Agora, se não for nome de cidade, nome de ilha, se não for a palavra domus, a indicação de lugar é do jeito mais simples que você pode imaginar, preposição in mais ablativo. Então, por exemplo, in urbe, na cidade, in horto, no jardim, in Hispania, né, na Espanha. Veja, não é um nome de cidade. In omnibus rebus, né, em todas as coisas. Então, in mais ablativo. Por fim, pessoal, eu deixo aqui uma recomendação que eu faço para que vocês traduzam um texto que aparece lá no Reading Latin, na página 235, ou no Aprendendo Latim, na página 275. É um texto, exercício de leitura, que eu acho que seria bom que vocês traduzissem, porque ele resume, ele coloca alguns usos dessas funções aí de ablativo que a gente estudou ao longo desta aula e de algumas aulas anteriores. Então, deem uma olhada lá no texto, façam a tradução. Eu não vou fazer aqui, mas você pode fazer, pode tirar suas dúvidas comigo, se você precisar, por esses canais que a gente já explicou como funcionam. Né? Eu vou falar agora de alguns outros exercícios que estão lá no Reading Latin, que são esses daqui, né? São os exercícios 1, 2 e 3, que você vai encontrar depois do parágrafo 110. Então vai lá, dá uma olhada nesses exercícios, procura fazer, e siga aquele mesmo esquema que nós seguíamos nas aulas presenciais. Leia a parte teórica, estude, leia aquilo tudo que nós não costumamos tratar em sala de aula e nem estou tratando aqui, como as partes extras, né, aquelas informações extras que aparecem lá, e faça isso da melhor maneira que você puder. E se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, tudo bem? Então é isso, gente, eu fico por aqui e a gente vai se falando, a gente volta na próxima videoaula. Até lá!